Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana tivemos a morte do nosso querido Papa Francisco. O Papa Francisco foi uma figura ímpar, principalmente neste momento pelo qual o nosso mundo está passando. Um momento de grandes dificuldades e de grandes mudanças. Parece que nós estamos vivendo um retrocesso ao início do século XX, em que forças buscam a hegemonia do mundo e buscam criar maquinações de guerra e destruição. O Papa Francisco sempre lutou contra esse tipo de coisa, esse tipo de maquinação, e sempre lutou pelos mais pobres, pelos mais fracos, pelos mais humildes. Infelizmente, dentro da própria igreja, havia pessoas que, desconhecendo a própria espiritualidade do Evangelho, criticavam o Papa e o negava. Mesmo sabendo que, ao negar o Papa, ao não aceitá-lo, você sofre automaticamente a excomunhão. Sim, muitos querem se dizer católicos, mas estão alijados da própria igreja por quererem e por desejarem a morte do pontífice. Muitos festejaram, muitos estão festejando, mas a grande maioria do mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, de católicos espalhados pelo mundo inteiro, chora a dor da partida deste Papa maravilhoso. Estou aqui porque nós tivemos, desde o ano passado, o Papa, já sabendo que seu fim se aproximava, começou a demonstrar a sua despedida, por meio até de um testamento. E o cinema, como sempre, aproveita desta situação e busca ganhar dinheiro em cima disso. Como nós vimos com o filme Conclave, que é do ano passado, e que agora foi disponibilizado pelo streaming. Ou seja, muitas pessoas aproveitaram a dor da separação do Papa para assistir e para conhecer um pouco melhor aquilo que vai acontecer agora a partir da morte do Papa. É óbvio que, como qualquer obra de ficção, como qualquer obra artística, nós temos uma visão única e particular do acontecimento histórico e litúrgico pelo qual a própria Igreja Católica vai passar, de modo especial no interior do Vaticano e mais especificamente no interior da Capela Sistina. É óbvio que há muitas incorreções no filme que eu quero passar aqui para vocês. Peço perdão já de antemão que ao longo deste vídeo haverá alguns spoilers. Então, quem não assistiu ao filme, espere um pouco. Quem assistiu, assista. Ou, se você não tem problema de ver spoiler, tudo bem, continue assistindo. Eu não gosto. Eu digo, eu prefiro assistir primeiro para que eu possa conhecer e depois aprofundar a minha pesquisa ou o meu estudo, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Lamentavelmente, como eu disse para vocês, o Papa se foi, mas é um sinal de que a igreja é viva e de que a igreja não é aquilo como a Folha de São Paulo fala, uma instituição quase fracassada, que é isso que eles querem passar para nós. Eu não entendo o porquê do ódio da Folha de São Paulo contra a Igreja Católica, mas enfim, ela é que é equivocada, porque a igreja já está há 2000 anos aí e vai continuar ainda, ok? Peço a sua inscrição, peço que vocês curtam este vídeo, passem para os seus amigos e comentem o que vocês acham disso. A igreja é uma instituição fracassada ou ainda tem fôlego para muitos mais e muitos mais séculos? Bom, vamos para a vinheta. O filme Conclave se tornou, nos últimos dias, um dos mais assistidos no streaming, e isso não se deu somente por sua narrativa envolvente, mas também porque coincidiu com um momento delicado, a triste notícia sobre a morte do Papa Francisco.
e, diante desse contexto, o longa ganha ainda mais peso e atualidade. Baseado em um romance de Robert Harris, Conclave nos leva aos bastidores da eleição papal após a morte do Santo Padre. Mas engana-se quem espera uma trama meramente religiosa. O longa mergulha fundo nas engrenagens políticas do Vaticano, revelando um jogo de forças entre tradicionalistas e liberais que disputam mais que votos, disputam rumos, ideias e o futuro da Igreja. É aí que o filme prende o espectador. Ele mostra como discursos políticos e até mesmo geopolíticos se entrelaçam nesse processo de escolha, onde cada decisão é estratégica, cada palavra calculada e cada gesto observado com atenção quase divina. Mas Conclave vai além do óbvio. Há uma delicadeza e até uma coragem em mostrar membros da Igreja profundamente preocupados com o próximo, com a empatia e com respeito às diferenças. Em tempos em que a mídia costuma retratar a Igreja de forma generalista como uma instituição em decadência, o filme quebra estigmas e lembra algo essencial. Estamos falando de uma das instituições mais antigas, duradouras e influentes do planeta. Não existe outro cargo com tanta simbologia e alcance quanto o do Papa. Destaque mais que merecido vai para o personagem do Cardeal de Cabot, interpretado pelo ator mexicano Carlos Dias, que chega ao Vaticano vindo diretamente de cenários de guerra. Ele carrega em si uma força silenciosa, uma visão realista e humanitária que balança as estruturas internas e externas da Igreja. Sua presença rompe preconceitos e traz uma profundidade rara, deixando o espectador com os olhos atentos. E, quando você pensa que entendeu o jogo, vem o final. Um desfecho completamente surpreendente que nos faz repensar tudo o que vimos até ali e, principalmente, o papel da Igreja no mundo atual. A atuação do elenco também é um espetáculo à parte. A tensão é constante, o suspense é construído cena a cena e a pergunta que não cala: quem será o novo Papa? Permanece com a gente até o último segundo e até depois. Não à toa, o filme recebeu 8 indicações ao Oscar, consagrando-se com a estatueta de melhor roteiro adaptado e colecionando prêmios em outras importantes cerimônias do cinema. Então, se você ainda não viu, corre lá no Prime Video para assistir Conclave. E depois volta aqui no canal para contar o que achou. Já assistiu? Então deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos e vamos discutir juntos qual o verdadeiro papel da Igreja nos dias de hoje. O conclave no cinema versus o conclave na realidade. O que o filme Conclave erra sobre a eleição papal? A morte do Papa Francisco, uma figura marcante e querida por tantas pessoas no mundo inteiro, reacendeu discussões sobre o futuro da Igreja Católica e sobre o misterioso, entre aspas, processo de escolha de um novo Papa. Coincidentemente ou não, a gente sabe que não, o cinema também nos trouxe o tema à tona, com o lançamento do filme Conclave, em 2024, ano passado. Uma produção que vai misturar suspense psicológico, intrigas e religião. Mas será que o que vemos na tela
realmente, efetivamente, é fiel àquilo que ocorre por trás das portas fechadas da Capela Sistina? Neste vídeo, vamos explorar exatamente isso, os principais erros e distorções do filme Conclave, em comparação com a realidade do processo mais solene da Igreja Católica. Isso é importante de um modo especial quando nós vimos a morte do Papa e o filme se tornou um boom no streaming. Mas antes disso, é muito importante que nós conheçamos o que é um conclave. O termo conclave vem do latim cum clave, que significa com chave. O nome remete ao fato de que os cardeais eleitores, ao entrarem na Capela Sistina, são literalmente trancados. Ninguém pode entrar ou sair sem permissão até que o novo Papa seja escolhido. Vejam, esse procedimento surgiu como uma forma de evitar pressões externas sobre os cardeais. É importante lembrar que sempre houve essa busca por eleger papas, como vai acontecer agora também. Durante o período da sede vacante, ou seja, o tempo entre a morte ou renúncia de um papa e a eleição de seu sucessor, apenas os cardeais com menos de 80 anos têm direito ao voto. Após a missa pro eligendo papa, eles fazem um juramento solene de sigilo e participam de votações secretas sucessivas. A cada votação, os votos são queimados e a fumaça que sai da chaminé vai indicar ao mundo se houve ou não uma decisão. Qual a decisão? Se houver fumaça preta, indica que não houve nenhuma decisão, ou seja, não há nenhuma escolha. E para a fumaça branca, indica já temos escolhido um Papa. Prestem atenção, o filme Conclave é uma ficção estilizada. O que isso quer dizer? Que ele se apresenta como uma obra de ficção, ou seja, ela é inspirada por fatos reais, mas não é comprometida com a veracidade histórica, nem mesmo com a veracidade litúrgica. A narrativa gira em torno de segredos ocultos, jogos de poder e dilemas morais de um dos cardeais presentes no conclave. A estética sombria e o clima de mistério fazem do longa um thriller interessante para o público em geral, mas ao custo de graves desvios da realidade. A Capela Sistina, por exemplo, é tratada como um palco teatral, onde as personagens conspiram em voz alta, revelam segredos que eram para se manter não revelados. E a todo momento os conflitos ganham contornos quase cinematográficos demais. E é justamente por isso que se torna muito distante da vida real. Então é muito importante que nós saibamos ler atentamente as imagens cinematográficas neste filme, para que nós não nos deixemos captar por a emoção que ele tenta nos passar, ok? Vamos prestar atenção nos principais erros e deturpações do filme em relação à realidade. Primeiro, representação do espaço físico da Capela Sistina. No filme, a Capela Sistina é mostrada como um ambiente amplo, livre, com cardeais circulando, interagindo, como se estivessem numa assembleia comum, fumando, bebendo. Na realidade, o espaço é austero, solene e rigidamente controlado. Todos os presentes têm seus aparelhos confiscados e estão sob vigilância
constante. Nenhum registro pode ser feito, nem mesmo anotações escritas podem ser levadas ao local sem fiscalização. Segundo, diálogos conspiratórios e reais. O filme insinua que dentro da capela há uma liberdade para conspirações explícitas, prestem atenção, e articulações políticas abertas. Na prática, embora exista sim uma dimensão humana e política no processo, ou seja, há sim de conversas entre os cardeais, estes agem com discrição, respeito e temor. Qualquer violação ao sigilo do conclave é punível com a excomunhão, ou seja, com a expulsão da Igreja Católica. É algo sério dentro desse contexto. 3. O papel deturpado de figuras eclesiásticas. Personagens como o camerlengo ou o camareiro, que na vida real têm a função de administrar os bens e atividades da Santa Sé durante a sede vacante, são transformados no filme em figuras quase maquiavélicas, controladoras, que interferem diretamente nas votações. Pessoal, isso não corresponde à realidade. O camerlengo não tem direito a voto, nem influência nas deliberações dos cardeais, ok? É muito importante nós termos isso e verificarmos isso. Temos também, por exemplo, a figura do cardeal de Cabul. Talvez essa tenha sido uma das maiores distorções do filme. Seja, por exemplo, a presença desse suposto cardeal de Cabul, que é a capital do Afeganistão, um país majoritariamente islâmico, onde a presença cristã é quase inexistente. E mais ainda, a religião é extremamente perseguida. A ideia de haver um cardeal católico em uma região onde sequer é possível o exercício público do cristianismo não apenas beira a fantasia, como revela certo desconhecimento da estrutura da igreja. É óbvio que isso é proposital, é sempre importante lembrar isso. Há essa liberdade de escolha dentro da arte, né? Para justificar essa escolha fictícia, o filme se apoia no conceito de cardeal in pectore, termo latino que significa no coração. De fato, o Papa pode nomear um cardeal in pectore por motivos graves. Geralmente, quando a vida do nomeado ou a missão da igreja em sua região poderiam ser colocadas em risco, caso a nomeação se tornasse pública. Isso ocorre, por exemplo, em países onde há perseguição religiosa, de modo especial contra os cristãos, contra os católicos. No entanto, esse título só passa a ter validade jurídica e canônica se e quando o Papa revelar publicamente o nome do cardeal. Caso o pontífice venha a falecer sem ter revelado isso, sem ter revelado este nome, tal nomeação se perde. O filme, no entanto, transforma essa figura delicada em um recurso dramático. Então é bom que nós saibamos separar isso. Então preste atenção, a personagem do cardeal de Cabul não só aparece fisicamente no conclave, algo improvável sem que sua nomeação tivesse sido publicada, como também desempenha um papel central e decisivo na trama, participando das votações e influenciando diretamente o rumo da eleição. Isso é um equívoco, é importante nós termos isso em mente. Se no mundo real um cardeal in pectore não tiver seu nome revelado pelo Papa, isso é importante nós lembrarmos, antes de sua morte, ele não pode participar de um conclave. Portanto,
A presença dessa personagem é uma licença poética que ignora normas claras do direito canônico. Ponto. A votação papal como espetáculo manipulável. É importante pensarmos um pouco sobre isso. A forma como o voto é conduzido no filme se distancia completamente do real. Preste atenção. No conclave, há 4 votações possíveis por dia, feitas com extrema reserva. Cada cardeal escreve o nome de seu escolhido, dobra o papel e o deposita numa urna específica. Não há, neste momento, espaço para manipulação cênica, como aquele mostrado ao longo do filme. O processo é metódico, sagrado e muito menos teatral do que o filme faz parecer. Outra coisa importante, o uso da fumaça. O filme chega a confundir sinais de fumaça que saem da chaminé. A fumaça preta, produzida por aditivos que retardam a combustão completa, indica que ainda não houve a decisão final. A fumaça branca, sinal de júbilo e de anúncio do novo Papa, só ocorre após a maioria qualificada de 2/3 ser alcançada. Esse ritual simbólico é tratado no filme, por exemplo, de maneira ambígua e até sensacionalista demais. Por que isso tudo que eu estou falando importa? Vamos prestar atenção. Em tempos de grande comoção e sensibilidade dentro da igreja, especialmente após a morte do Papa, como o Papa Francisco, obras como o Conclave acabam por moldar a visão que o grande público tem sobre eventos litúrgicos e eclesiásticos. Embora a arte tenha sim a liberdade criativa, é preciso considerar que muitas pessoas não têm acesso ao conhecimento histórico e, no caso, litúrgico necessário para distinguir a realidade e ficção. Basta nós lembrarmos da obra de Dan Brown. O verdadeiro conclave é, por si só, um momento de intensa espiritualidade, recolhimento e discernimento. Mas não esqueçam, quem está ali são pessoas, cada um com a sua própria visão de mundo. A solenidade deste evento não precisa de artifícios para emocionar. Ela já emociona pela sua própria essência. É muito importante lembrarmos, a igreja ela é guiada por Deus, mas é dirigida por homens. Ok? Então isso faz uma grande diferença. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Eu espero realmente que este vídeo ajude a esclarecer o que realmente acontece por trás das portas da Capela Sistina. E que mais do que apontar erros, possamos valorizar a beleza do real. O conclave não é apenas um processo de escolha, mas um ato de fé, de esperança e de comunhão para todos os membros da Igreja Católica com seu 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Imagens em Foco. Aqui continuamos trazendo reflexões que unem arte, história e espiritualidade. Meu nome é Jack Brandão. Conto com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.